das casas, retos e inclinados, os lambrequins marcam a arquitetura da cidade e resistem ao tempo. O lambrequim é um elemento da arquitetura tradicional e popular da madeira, né? A origem dele, o nome lambrequim, vem do holandês, lamperquin, que significa madeira recortada. Mais que uma questão estética, os lambrequins tinham outras funções. Depois disso, ele sai da decoração interna e passa para o exterior das construções, especialmente as construções de madeira, por uma questão de proteção contra as intempéries, contra a chuva e tal. Em Curitiba, uma lei municipal de 1914 regulamentava as construções de madeira e determinava que elas deveriam ter as abas do telhado guarnecidas de lambrequins pintados com tinta a óleo. Em 1912, a gente tem o início, vamos dizer assim, desse zoneamento do espaço. A cidade de Curitiba é dividida em 3 zonas, mais o Rossio. E as casas de madeira, elas vão estar inseridas nesse contexto como possíveis de serem construídas somente na 3ª zona. Elas são casas mais populares e, nesse sentido, elas não estariam participando desse projeto de modernização. É nesse momento, nessa lei, que vai se impor a colocação dos lambrequins. Essa lei é do início do século XIX e, na verdade, a preocupação era para conferir uma maior formosura às ruas da cidade e tal. Este professor, empresário, arquiteto e urbanista, há 37 anos trabalha com restauro de edifícios. Ele conta que as peças são características do ecletismo, período de transição da arquitetura que vai de meados do século XIX às primeiras décadas do século XX. A gente vive um movimento que ficou conhecido como ecletismo, que é um movimento pós-revolução industrial, quando partes do edifício não são mais produzidos no canteiro. Isso é muito importante, é um fator de modificação muito importante na arquitetura, porque as peças e os elementos da obra passam a ser produzidos pela indústria. Então, nesse momento, o lambrequim assume uma função não só utilitária, de pingadeira dessas chuvas mais caudalosas, mais fortes que a gente tem aqui, mas eles passam a representar também uma forma de bordar a fachada ou de se aproximar daquela arquitetura, né? Design e linhas com inspiração na natureza. Aqui em Curitiba se usou muito 2 tipos de lambrequim, um inspirado na flor de lis e um inspirado na flor de lótus, que vem das armas das famílias tradicionais europeias, né? Aqui temos o exemplo de um lambrequim de uma casa da década de 1920 que já foi demolida. Todo o processo de produção era minucioso, manual e levava em consideração uma série de técnicas e normas que iam desde o corte, a secagem e até a posição da madeira. Os veios da madeira estão sempre no sentido longitudinal ou do maior comprimento, porque sempre que eu corto as fibras da madeira transversalmente, ela tem uma capacidade de absorção de água muito maior. Hoje é possível fazer um lambrequim em pouco tempo. Na marcenaria da empresa de Cláudio, a madeira é ajustada. Com uma espécie de molde, é riscada para o corte. Design, funcionalidade, tipologia arquitetônica, nostalgia. Para Hipólita, os lambrequins fazem parte da memória afetiva da família. A casa de madeira no bairro Mercês, próxima à Praça 29 de Março, foi erguida pelo bisavô na década de 1930. Nós encontramos o contrato feito com o construtor Emílio Strobel. E nesse contrato escrito à mão, em 2 vias, dizia quantos cômodos a casa deveria ter, e no projeto original já constava a colocação dos lambrequins. Nem todos os lambrequins ainda estão lá. O primeiro deles caiu há quase 30 anos e marca as lembranças. De maneira bastante particular, me marcou quando caiu o primeiro lambrequim. Eu senti bastante, eu disse assim, meu Deus, minha casa está caindo. Quer dizer, a casa que a gente cresceu vendo, cresceu sentindo todas essas emoções, vendo gerações passando através de gerações, né?
quando caiu o primeiro lambrequim, eu disse assim, nossa, tinha que dar jeito de arrumar. Mas acontece, o meu amigo meu amigo Eloir, fala muito das cicatrizes da casa. Então eu achei que depois eu fiquei mais tranquila, porque faz parte da cicatriz da casa. Disputando espaço com o concreto no centro urbano, a casa e os lambrequins ainda resistem. Herança e história que precisam ser preservadas. Nossa casa faz parte de um pedaço da população que marcou a construção de Curitiba, né? Que são os poloneses, os austríacos, os ucranianos, que tinha na época muito, né? Então, faz parte da história da cidade.